Vamos lá, então. Luiz, eu agradeço muito aí a sua resposta em conversar comigo, e que você, que é um economista, advogado e considerado o maior investidor de pessoa física do Brasil, é também conhecido por tua generosidade, né, de transmitir experiência e conhecimento, não só do mercado, mas também de vida. E esse viés de comunicação também se expressou quando você ocupou, sob outro dia, o cargo de editor de economia de um diário de São Paulo, né? Então, como você bem mostra, nós podemos ter múltiplos interesses. O Freud próprio escreveu, certa vez, um artigo intitulado Múltiplos Interesses da Psicanálise. No meu caso, além de psicanalista, eu sou um interessado em psicologia econômica, nos fenômenos do mercado, além de, naturalmente, me preocupar com a situação do Brasil, a enorme desigualdade, as questões políticas e econômicas envolvidas. Por isso, o meu interesse em conversar contigo inicialmente sobre uma preocupação específica sua, que é a prática do mercado de aluguel de ações, operação conhecida por short, que leva à venda de ativos que não pertencem à pessoa que vende e contribui, assim, para a baixa das cotações pelo excesso de venda, mas também para equilibrar altas exageradas. Então, a minha pergunta é, Luiz, essa prática não poderá acelerar o processo de queda das cotações no próximo ano, com os riscos eleitorais, trazendo ainda mais insegurança e desconfiança aos investidores, nós que precisamos tanto de investidores, né, para desenvolver o país e diminuir as desigualdades sociais? Não há nenhuma dúvida que a questão das locações, elas não favorecem o mercado, elas estimulam uma prática de pressões desordenadas que acabam produzindo preços manipulados, né? A bolsa de qualquer país que pretenda ter um mercado equilibrado, um mercado com forças equilibradas de compra e venda, tem que cultuar um contingente de aplicadores individuais importante. Aqui no nosso país, lamentavelmente, o banqueiro, ele, desde 1967, quando criou o Decreto-Lei 157, o Decreto-Lei 157 ele permitia que o cidadão adquirisse ações mediante o quê? Mediante um benefício que ele conseguiria do imposto de renda, um incentivo fiscal para a compra de ações. Mas o banqueiro, sabiamente, é claro, né? O que ele fez? Ele conseguiu convencer as autoridades da época, que eram os militares, de que o brasileiro não teria condições de comprar bem, não teria condições de assimilar bem as compras que ele pudesse eventualmente fazer, e, portanto, então, sugeriu-se a criação do Fundo Fiscal 157. Eu me lembro. Com a criação do Fundo Fiscal 157, o principal princípio, que era formatar um contingente de aplicadores individuais, essa tese foi por água abaixo. E essa tese prevalece até hoje, está entendendo? Existe um mecanismo no mercado que a sensação que eu tenho é que o Paulo Guedes não sabe, está entendendo? Essa é a minha sensação, porque se ele soubesse, ele teria tomado providência já. É o seguinte, quem compra uma ação individualmente e, ao ter um resultado positivo, ele paga um imposto de 15% sobre o lucro, e isso ele o faz mensalmente, pagando sempre 30 dias após a realização desse resultado. O fundo, ele compra e vende e não paga nada. Ele especula de uma maneira desenfreada, desordenada, produzindo distorções de preços fantásticas e não paga nada. Quer dizer, então, há uma contemplação para que essas instituições façam esse movimento de mercado sem contribuírem de forma nenhuma. Isso aí ajuda o quê? Ajuda a enriquecer a Bolsa, porque a Bolsa quer que o cidadão compra e venda sistematicamente, e essas instituições. E quem paga com isso é quem? É principalmente o mercado, porque o mercado não consegue formatar
um colchão de investidores capazes de produzir uma estrutura individual competente para que essas formações desordenadas de vendas não se concretizem, não é isso? Então, nós temos tido uma luta bastante intensa para que as autoridades, ao invés de tributar a produção e o consumo, que ela tribute à especulação. Afinal de contas, vejam só, a Bolsa chegou a faturar 40 bilhões por dia. Se você tirar aquilo que as grandes instituições estrangeiras elas produzem em termos de especulação, teríamos uma arrecadação fantástica. No entanto, parece que as autoridades fecham os olhos para isso, está entendendo? Então, essa é a luta que a gente tem tido ultimamente, e não precisa ser um grande economista, né, para ver que amanhã, se porventura o governo proibir a locação, que nada mais é do que um estelionato, tá certo? Se o governo proibir a especulação, o mercado sobe aí no mínimo uns 30%, 40%. Isso eu não tenho dúvida nenhuma, tá certo? Muito bem. Luiz, você sabe que essa opinião é compartilhada nada mais, nada menos do que o Elon Musk, né? Dono da Tesla. Certo, tá. Eu concordo com ele também, né? Só que nos Estados Unidos, o universo de aplicadores individuais ele é muito mais intenso, ele é muito maior. Então, nos Estados Unidos tem mais ou menos o quê? Entre 80% e 85% de universo de aplicadores individuais. Então, a formação de preços manipulados, ela se torna um pouco mais difícil. Ela não é impossível, mas ela é bem mais difícil porque há o quê? Há uma contrapartida que sempre pode ingerir de forma mais assintosa do que aqui, onde não há nenhuma defesa. É isso? Não. O mercado lá pode tender mais para a eficiência do que aqui, não é? Muito mais. Embora o mercado eficiente seja um conceito ideal que na prática não existe, não é? Porém, se houvesse um mercado eficiente completo, não teria bolsa, né? Porque seria um preço só. Mas o mercado lá pode tender mais à eficiência do que aqui, né? Inclusive por causa da quantidade inclusive a visão de mercado nos países desenvolvidos, ela é completamente diferente. Ela tem assim um sentido de parceria muito mais expressivo do que aqui, não é? Aqui ainda nós temos a grande maioria dos donos de empresas, os controladores, que eles querem ter 51% do capital, né? Não há necessidade disso. Estados Unidos, com 5, 6, 10% do capital, não é que você controle a empresa, mas você administra a empresa de uma forma assim competente. Não é isso? Por quê? Porque é parceria. Luiz, eu tenho 2 pontos aí que você tocou que são muito importantes. O primeiro, quando você diz que por que no Brasil não se taxa a especulação, não se coíbe certas práticas, eu diria que o mercado financeiro especulativo controla os políticos, controla o governo. Não o mercado financeiro, digamos, que ajuda os investimentos das empresas. Eu digo o mercado especulativo, esse que você estava mencionando, parece que ele tem uma força tão grande, não é? na política, dos ministros, que ele impede que haja uma coerção dessa especulação exagerada do mercado, né? E outro ponto que você toca, nos fundos, os fundos que não pagam o imposto, né, que você falou, eles podem transacionar sem pagar, eles não têm a carga que a pessoa física tem. É interessante porque os próprios fundos são os maiores interessados em venda de descoberta. Você sabe por quê? Uma das razões, além de remunerar a carteira deles de uma forma que eu acho contra o patrimônio, porque a ação cai, né? Mas, além de eles remunerarem a carteira, eles têm o interesse. Você sabe que quem toma a ação pode votar. Não pode ter o dividendo nem o provento, mas pode votar. Pode conseguir
acesso à votação nas empresas. Então, um dos interesses seria de tomar as ações para ter maior voto nos conselhos das empresas. Tem essa função também. Você sabia disso? Eu sei, não há dúvida nenhuma, mas só que existem critérios aí, né? O cidadão ele não pode, ele tem que ter mais de 3 meses o aporte da alocação, é isso? Ele pode votar, não há dúvida nenhuma. A grande questão toda é exatamente uma que você, en passant, tocou. Você sabe quem é o dono da Bolsa? Ali do O dono Luiz, da Bolsa. ali do O Luiz dono da Márcio. Bolsa. Não, eu não sou. Estou brincando. O dono da Bolsa, em termos assim, estruturais, é um fundo chamado BlackRock, é um fundo americano. Eu sei. Entendeu? E existe também um outro parceiro dele que integram a estrutura acionária. Então, veja o que eu vou falar para você. O interesse maior é dos gringos. Então, vou dizer mais. Quem, durante muitos anos, manda na CVM é a Bolsa, porque é ela que direciona, é ela que orienta, é ela que indica os presidentes. Há não muito tempo atrás, ela indicou uma presidente chamada Maria Helena, que era funcionária da Bolsa. Está entendendo? Então, a CVM não faz nada. A CVM nada. que deveria controlar a Bolsa, né? Ela exatamente, e na minha opinião, é a Bolsa que controla a CVM. Está entendendo? Mas assim também aconteceu com os planos de saúde também, e outros órgãos regulamentados foram controlados, foram capturados por aqueles que pretendiam regular. Não é? Isso acontece no Brasil. Isso, claro. Agora, vou dizer uma coisa para você. O que mais me surpreende é que as autoridades não enxergam isso. Não enxergam? Tá entendendo? Não. Ou não será que... Não, eles não enxergam. Eu prefiro acreditar... Não tem interesse em não enxergar, né? Não, eu prefiro que eles não dizer que eles não enxergam, porque falar que tem interesse eu não tenho condição de provar. É bom, tá, é verdade. Eu prefiro interpretar que eles têm assim uma miopia extraordinária em relação a isso, né? Então, nós poderíamos ter um mercado de valores muito mais expressivo, porquanto você analisa também uma outra coisa que já aconteceu no passado, em 1969, 70, 71, que foi quando o governo criou o Fundo Fiscal 107, umas verdadeiras aberrações. Entraram para o mercado empresas que nunca teriam condições de serem empresas de capital aberto, coisa que está acontecendo agora, novamente. Por quê? Porque, naquela ocasião, os bancos tinham a grana na mão e precisavam, de alguma maneira, comprar ações e abrir capital de empresas, né? Eu conheço inúmeras que os controladores foram convidados, tá entendendo? Para abrir o capital e a coisa naufragou. Quer dizer, ao longo do tempo, percebia-se que aquela empresa não tinha condições de prosseguir como empresa de capital aberto. Hoje está acontecendo a mesma coisa, só que com recursos distintos. Nós tivemos recentemente uma redução drástica na remuneração da renda garantida, da renda fixa. Então, o que aconteceu? Isso daí gerou um sentimento de fuga para todos aqueles que prestavam dinheiro, não é isso? Os agiotas. Eles vieram para o mercado não convictos e nem assim que o mercado de valores ele é uma opção de investimento. Eles vieram para o mercado interpretando que o mercado ele é um instrumento de manipulação e um instrumento de especulação. Então, agora, o que está acontecendo? Acontecendo que as taxas de juros estão subindo e o pessoal está voltando para a renda fixa. Disso eu não tenho dúvida. Só quem não quer enxergar não vê, está entendendo? Então, nós estamos tendo essa evasão de recursos que a questão de uns 6, 7 meses veio violentamente para o setor de ações, agora, progressivamente, ele está se exaurindo, está voltando para a renda fixa. E, veja bem, o governo tem interesse na renda fixa. Então, isso está fazendo com que o mercado ele se posicione de uma forma mais instável, né? Tá certo?
Mas, Luísa, além do aumento dos juros, também não haveria o risco, a sensação de risco para o ano que vem, Olha, risco eleitoral? o risco ele é inerente da atividade, não é isso? Só que, se você for analisar o que é o risco em ações, você tem uma definição fácil de avaliar. Por exemplo, o risco em ações é quando você adquire um ativo qualquer, uma ação qualquer, por um preço muito superior ou superior ao seu valor de patrimônio, não é isso? Essa é a definição universal de mercado de valores, que é o mercado de risco. Por quê? Na maioria dos países desenvolvidos, você compra uma ação que teoricamente vale 1, você paga 10, 20, 30 reais acima do seu valor intrínseco, do seu valor real. Aqui nós temos uma boa parte das empresas cujas cotações estão muito abaixo do valor de mercado, do valor de patrimônio. Vou te dar um exemplo prático. O Banco do Brasil, hoje, o valor patrimonial de uma ação do Banco do Brasil é R$ 50,20. Ela custa 30. Ela vale 0,58. Então, eu pergunto, que risco você tem? Não tem risco. Aí você tem o quê? Um instrumento chamado oportunidade. Nesse preço, a gente tem uma boa oportunidade para comprar, não só o Banco do Brasil, existem outros papéis também que estão na mesma situação. Mas o mercado fala em risco político, de intervenção do Não governo. sei, mas no Banco do Brasil ele não tem risco político, está entendendo? Vou te dar esse exemplo. Por quê? Porque ele é uma instituição estatal, ele não tem problema de quebrar, está entendendo? Ele tem problema de trincar, como já trincou várias vezes, não é isso? Mas ele quebrar não vai quebrar nunca. E ele tem uma missão extremamente bem fundamentada, que é patrocinar a Previta, correto? Então, os juros sobre capital próprio e dividendos que o banco distribui, praticamente são para o quê? São para amparar a Previta, que tem gastos atuariais, né, constantes, tá certo? Então, o risco político, eu interpreto ser menor do que talvez possa se imaginar. Nós já tivemos problemas seríssimos aqui no Brasil com relação a questões políticas, né? Nós tivemos em 2002 a eleição do Lula, que o mercado ele naufragou e depois acabou se recompondo. Nós tivemos a disputa do Aécio Neves com a Dilma também. Né? Esses dois períodos foram os períodos que mais se intensificaram, né? na questão política. Depois disso, o mercado ele tem vida própria, tá entendendo? O político ele tem condições de intervir, mas pelo não mútuo, como se diz na gíria. Não, Tá claro, entendendo? nós sabemos disso, porque nós sabemos que as empresas sempre sobrevivem e continuam lucrando. Eu não acho que o risco político é concreto. Eu acho que o pessoal do mercado, você sabe melhor do que eu, aproveita as situações, né, para Claro. especular. É isso que chega ao nosso ponto. Quer dizer, como o ano que vem, provavelmente, Lula está na frente nas pesquisas e vai continuar, né, podendo até ganhar primeiro turno, é uma hipótese, né? Uma hipótese também que ele consiga manter a hegemonia nas pesquisas, a segundo turno, não se sabe. Parece que a probabilidade dele ganhar é alta. E então, é claro que nós sabemos que ele já esteve no governo, que não aconteceu nada, que ele até fez superávit público, que ele até favoreceu os banqueiros, houve um crescimento da economia. Todo mundo sabe disso. Só que o mercado vai brincar de Lula de novo. O mercado vai jogar de Lula de novo, né? E a gente sabe disso. É aí que entra o nosso ponto de venda de ações, né? E a turma da venda vai aproveitar esse negócio, né? E pode... Claro, o mercado ele tem um fator, como a própria economia tem um fator que se chama fator psicológico, importante na dimensão desse mercado. Muitas notícias que são produzidas, elas geram uma fantástica diferenciação de preço no mercado. Eles mexem no mercado, está entendendo? Como mexe na economia também, eu costumo dizer o seguinte: nós nunca tivemos um plano econômico, está entendendo? O que nós tivemos sempre foram conversões monetárias. Essas conversões monetárias
elas acabam o quê? Elas acabam também gerando um fator psicológico, que é o de transformar um preço de 10 para 1. Então, psicologicamente, você tem a sensação que o preço diminuiu, mas não diminuiu, foi a moeda que mudou, está entendendo? Então, no meu interpretar, nós nunca tivemos assim falar um plano econômico. Você pega todos esses economistas tivemos aí. o Plano Real. O Plano Real foi, pelo menos, debelou a inflação. Aliás, outro dia eu conversei com o André Lara Rezende, está no YouTube, uma conversa com ele o ano passado, mas a semana passada eu conversei com ele de novo, pessoalmente, e eu falei também do aluguel de ações. Ele disse que, em momentos de pânico, o aluguel de ações realmente pode ajudar na derrocada da Bolsa, né? Isso acentua, mas ele acha que o aluguel de ações tem também um papel de reequilibrar o mercado, quando está muito alto e tal, é uma força de reequilíbrio. Mas, por falar no André Lara, que foi um dos autores do Plano Real, e esse realmente, o Plano Real realmente debelou aquela inflação, né? Aquela hiperinflação, pelo menos um plano de moeda, né? de estabilização monetária. Mas, falando nele, e eu acho que esse é outro assunto interessante, você sabe que o André Lara, não sei se você tem lido, ele tem tido umas ideias assim extremamente novas sobre o papel do Estado, né? do gasto do Estado. Ele diferencia o investimento público do gasto público. Ele acha que o gasto público orçamentário, realmente operacional, realmente precisa ser mantido, né? Rigidamente, inclusive. Agora, ele diferencia gasto público de investimento público. Esse investimento público em ativos úteis, em ativos que vão propiciar o desenvolvimento econômico, esses não deveriam estar restritos ao teto fiscal. De onde que se tira esses recursos é uma pergunta boa, né? De onde que vai se tirar esses recursos? Mas o que você acha desse ponto? Bom, eu vou sincero e honestamente voltar a repetir o seguinte. O André Lara Rezende, que me perdoe, mas ele também não fez um plano real econômico. O que ele fez foi uma conversão extremamente violenta, porque quando nós tínhamos o Cruzeiro Real. Desculpe, eu vou desligar aqui. Pode dizer. Desculpe. Nós tínhamos o Cruzeiro Real, tá certo? Que o Fernando Henrique, então, fez uma conversão de 1000%, e logo em seguida, outra conversão de 2,76%. Então, nós tivemos o quê? Uma supressão monetária incrível. Você sabe o que aconteceu com isso? O Cruzeiro passou a valer mais que o dólar. É incrível, né? Foi, um milagre. É. Pois é, mas você acha que isso foi uma coisa, um plano? Isso foi uma conversão exagerada, você está entendendo? Eu continuo dizendo que nós nunca tivemos um plano. Sim, mas pelo menos, mas a inflação foi debelada, né? Aquela hiperinflação foi debelada. Foi, mas ela é psicológica. Por quê? Porque ela transformou 3,76 em 1. Então, 3,76 leva muito mais tempo psicologicamente para se converter novamente em 3,76 do que 10,1. Você está entendendo? Isso aí, pode acreditar que isso eu estudei muito isso daí. O único plano econômico que nós temos foi um plano chamado PND. Você deve lembrar, Plano Nacional de Desenvolvimento, que se não me falha a memória, foi um dos presidentes aí, o presidente, eu não me lembro qual deles, que, na verdade, esse Plano Nacional de Desenvolvimento, ele acabou levando muitos à falência, porque haviam investimentos que podiam ser conquistados. Eu me lembro do Paulo Vilares, que ele era dono da indústria de Vilares. Ele imaginou que por aquilo que o plano predizia, ele ia poder fabricar locomotivas, ia fabricar estruturas para a indústria de celulose, ia poder fabricar máquinas para produzir energia elétrica, coisa que ele se esqueceu, que você tem pela frente aí Siemens, General Electric, tá entendendo? Então, ele acabou pedindo dinheiro emprestado, montando, se não me falha a memória, uma empresa chamada, puxa, como é que foi? Indústria de base. Vibasa.
Fibasa, né? E foi para o vinagre. Então, nós nunca tivemos assim um plano que realmente produzisse uma diretriz para o nosso mercado. E olha o que nós temos também. Vou te dizer mais. Eu, em 1971, 72, deve ser da sua lembrança também, nós começamos a ter problemas com os fundos de previdência privada. Na época nós tínhamos o fundo Pereira Barreto, o GBUX, Providence, tinha também o Montepio da Família Militar. Eles começaram a perder consistência, não é isso? Eu fiz um estudo e eu cheguei numa conclusão interessantíssima. Qual seja, eu cheguei na conclusão que a previdência podia ser uma previdência sustentável. Por quê? Se ela fosse amparada, desenvolvida e bancada pela empresa, não pelo Estado. Então, o que eu fiz? Eu desenvolvi um projeto para mim desenvolver isso aí, para mim chegar a uma conclusão para ver se realmente eu tinha condições de provar alguma coisa. E, olha, eu consegui provar. Por quê? Porque eu sou bancado pela empresa e tenho uma previdência generosíssima, ao passo que aqueles que são bancados pelo Estado, eles são candidatos à indigência, tá certo? Então, e naquela época, a gente chegou a tentar falar com o Delfim, tá entendendo? O Delfim era o mestre dos mestres, né? Eu não quero denigrir ninguém, mas hoje o Delfim, sabe o que ele é? Ele é aposentado do Estado. E eu sou aposentado da empresa, entendeu? Ele ganha um salário e eu ganho 1000 vezes mais do que ele. Então, o governo ele não quer olhar, ele não quer escutar. Como agora nós estamos falando, agora nós estamos aqui dialogando, que o mercado de valores ele tem erros profundos que poderiam ajudar muito o próprio empresário a vir aqui para o país, abrir o seu capital e desenvolver a sua indústria dentro de padrões internacionais. Mas, infelizmente, ele não faz. Por quê? Nós não temos um mercado ativo. O nosso mercado ele é gerenciado por quê? Por interesses especulativos que não conduzem a um resultado final. Existem poucas empresas que se asseguram desse mercado e que são empresas cuja atividade um país não vive sem ela. Então, o país não vive sem energia. Então, por muito dramático que seja uma situação política, jamais, mas de qualquer maneira, essas empresas deixarão de existir. Está correto? Então, eu acredito muito nisso e tenho absoluta segurança que as autoridades deveriam escutar pessoas como você, que são competentes, a mostrar caminhos que possam efetivamente produzir efeitos muito positivos para a economia como um todo, não para grupos que se favorecem dessa economia. Especulativos, uma especulação dissociada do resultado útil social, né? De empresa, exatamente, de trabalho, emprego. Mas sobre isso, o que eu tenho notado, e me reporto também ao que fez o Biden, embora no momento dramático da pandemia, mas eu tenho reparado que o capitalismo neoliberal, como nós chamamos isso, né? Ou seja, um Estado pequeno e dá lugar para a empresa e para os investimentos privados desenvolverem a economia e dar emprego, eu tenho reparado que isso não está funcionando. Longe de mim achar que pode ter outro sistema do que não o capitalista. Mas não esse capitalismo selvagem que nós estamos observando, esse inclusive especulativo, com a ausência quase total do Estado. Ou, melhor ainda, o Estado capturado, como nós estamos vendo pelas agências reguladoras, etc., um Estado capturado pelos interesses não só privados, como especulativos. Então, nesse sentido, Luiz, eu pergunto o seguinte, não é a hora de nós reavaliarmos o papel do Estado, sem prejuízo da força da iniciativa privada, mas de voltar a considerar o Estado como um ator importante no desenvolvimento econômico? O Estado ele tem que exercer essa atividade de ator importante e de investidor na economia.
Sim. Você veja que em 2008, quando tivemos os subprime, né? Quem é que investiu na economia americana? Quem é que salvou a economia americana? Foi o Estado, tá certo? E agora O também. Estado, agora talvez não na mesma intensidade, mas o Estado já salvou algumas empresas, é isso? Nós tivemos empresas aqui que, por forças especulativas, eles quebraram. Eu vou te dar um exemplo: Aracruz, Sadia e Varig. outras. Qual? Varig. Não, a Vale talvez não, mas a Não, Vale Sadia não. sim. Varig, aviação, Varig. A Varig, sim. Bom, a Varig foi um desastre, tá certo? Aconteceu com a Varig o que normalmente aconteceria com os seus aviões, né? Tá entendendo? Mas as empresas que eu me lembro também, a Veracel também, que era do grupo, como é que era o grupo lá? Votorantim, não é? É. Todos eles quebraram. Mas quebraram de uma forma definitiva. E foi o Estado que interveio, não é isso? E criou, por exemplo, na área de celulose, criou a fibra, certo? Juntou os trapos lá e criou a fibra. Na área de alimentos, criou o quê? Criou a Brasil Foods. Então, houve uma certa intervenção do Estado em 2008. Só que o Estado ele precisa investir em Bem, infraestrutura, está exato, entendendo? exato. O Estado precisa investir em infraestrutura. Agora, nós temos alguns grupos que, graças a Deus, acordaram. Não que os grupos tenham acordado, é que os grupos eles têm a natureza de investir naquilo que é o mais produtivo. O Grupo COSAN, por exemplo, recentemente, a COSAN, o Rubens Ometo, falar especificamente ele, que é um camarada que criou um grupo extraordinário, não é isso? Eles compraram a América Latina Logística e montaram uma empresa chamada Rumo. Eu não sei por quê, que o governo tem vendas tão profundas nos olhos que já não procurou modificar a nossa estrutura de Transporte. comercialização, tá certo? Transporte, é. Nós tínhamos que ter hoje o quê? Uma estrutura ferroviária muito bem Sim, dimensionada. E nós continuamos tendo o quê? Uma estrutura rodoviária. Entende? é. Então, demora para tomar uma decisão. Está entendendo? O Estado ele é vagaroso. O pessoal tem medo de tomar decisão. Eu não sei se tem medo ou não tem competência. Está entendendo? Eu prefiro deixar no ar isso aí. Não, nós temos que investir em infraestrutura. Você veja bem, nós Educação somos também, um né? país. Em Como? educação. Não, Educação. educação, claro. Você veja uma coisa interessante. Recentemente eu vi uma entrevista aí num canal de televisão que eu falei, pô, esse camarada tinha que ser um gestor do país. Nós somos o país considerado detentor da maior bacia hídrica do mundo. E nós temos aqui, nós temos lugares aqui que não tem, que tem falta d'água. Então, há 20 anos atrás, se os governos tivessem, se o Fernando Henrique, que é tão sábio assim, tivesse feito um caninho de 3/4, veja bem, não estou falando um tubo, um caninho de 3/4 que viesse lá da Amazônia para cá, o nosso assunto estava resolvido. Mas nunca tiveram essa iniciativa, entende? Agora, parece que estão se olhando isso, porque, você veja bem, nós que éramos um país essencialmente industrial, hoje nós somos um país acidentalmente industrial. Nós somos essencialmente agrícola. E quando você fala em investir, em exportar grãos, na verdade você está exportando o quê? É água. Está entendendo? Porque sem água você não tem o grão. Entende? Então, eu acho que é ridículo. Nós temos aqui regiões como o Nordeste que, que geram uma evasão de pessoas muito grande, porque não tem infraestrutura. O governo precisa começar a olhar para a infraestrutura, começar a modernizar a distribuição dos recursos hídricos para que o país possa ter um equilíbrio. Senão, nós vamos ter o seguinte: nós vamos ter um pêndulo sempre forte no Amazonas, onde determinados rios sobem a 30 metros acima do nível do rio, e aqui não tem água. Entendeu? Essa visão estrutural é que falta para as nossas. Então, os nossos economistas, André Lara Rezende, Pedro Parente, todos esses que têm uma estrela grande, está entendendo? Eles enxergam isso.
Está entendendo? Então, eu sou um economista que eu não sou brilhante, eu tenho a minha faculdade, está entendendo? É a faculdade da vida e do mercado, não é a de Oxford nem desses lugares todos. Que lá você aprende a fazer alguma coisa em 2 horas, quando você já está cansado de fazer por uma. Você está entendendo? Essa aqui é a realidade. Então, meu filho, eu me sinto assim muito a cavalheiro e muita vontade, não para criticar, mas para mostrar os caminhos que a gente normalmente deveria traçar, não é isso? E que, infelizmente, nós não traçamos. Então, lamentavelmente, você pega o Guedes, eu não tenho nada contra o Guedes, pelo contrário, né? Eu sou presidente aqui do Conselho Regional de Economia e gostaria que um dia ele nos honrasse com a sua presença. Mas nem o telefone ele não atende, você entende? Ele atende um monte de cara que não tem nenhuma expressão, nem nada, mas aqui o presidente do Conselho Regional de Economia ele não atende. Mas não tem problema, eu não me sinto assim incomodado por isso, né? Porque a gente tem que considerar aquilo que a gente constrói, né? Agora, com toda sinceridade e com toda franqueza, eu acho que as autoridades têm necessariamente que ouvir aqueles que conhecem, aqueles que sabem, né? Eu tenho visto aí, por exemplo, é, alguns é, alguns conselhos, CPI, alguns órgãos aí, tentando criar alguma coisa, né? Aí você pega um deputado lá de Roraima, Roraima não tem indústria, não tem comércio, não tem agricultura, não tem nada. E o cara vem aqui criar assuntos para o interesse do país. No fim, ele acaba criando assuntos de interesse dele. É verdade. Então, é verdade. Então, nós temos aqui, de vez em quando até eu brinco, eu digo o seguinte: ah, o mundo inteiro define a política como a arte de gerenciar e administrar interesses comunitários, né? Aqui no Brasil é a arte de administrar interesses individuais. Tá entendendo? Então, a gente precisa mudar, inclusive, esses conceitos, fazer com que nós tenhamos o quê? Nós tenhamos olhos muito mais voltados para a nossa economia, para a economia como um todo, está entendendo? Eu não sei se você vai concordar comigo ou não, mas nós tivemos um presidente que ficou 12 anos aí no poder, uma estrutura partidária, que ele vive dizendo o seguinte: eu tirei todos da miséria, mas ele esquece de dizer que jogou todos para a indigência, entendeu? Hoje você vem aqui na Praça da Sé, dá pena de ver a Praça da Sé. A Praça da Sé acabou se transformando numa vila de barracas, não é? É uma coisa fantástica. Então, é isso que a Luiz, gente eu tem que olhar. concordo. Na verdade, ele tirou, na ocasião do mandato dele, ele tirou realmente, só que ele tirou de uma forma frágil, né? Ele não garantiu a permanência dessas pessoas fora da região da pobreza. Ele fez uma coisa populista, não é? E frágil e vulnerável, né? Claro. Se tivesse feito através de mudanças estruturais, teria sido mantida essa situação. O Brasil acaba sendo o somatório dessas disfunções, não é? E desses egoísmos que nós vivemos, né? Infelizmente. E é impressionante como as pessoas não conseguem olhar para essa desigualdade que você vê na Praça da Sé, essa desigualdade social que fere os olhos de todo mundo, mas as pessoas isso não querem enxergar realmente, né? Não querem Exatamente. enxergar. Além de que eu concordo plenamente de tributar o capital especulativo, né? Esse, por exemplo, de locação e venda, short, né? De ações, não tributar o investimento correto em ações, essencial, né? Mas da especulação, né? do mercado. Qual seria a outra fonte que o Estado teria para que nós concordamos que o Estado deve intervir mais no sentido de fazer obras de infraestrutura, de fazer educação, né? De investir na educação e infraestrutura, que o investimento não pode ser contido
por essa obsessão com déficit fiscal, mas nós também não podemos abrir um déficit orçamentário muito superior, não é, a que se aceita, né? Embora esses números de 90% do PIB, 100% do PIB, sejam números arbitrários, né? A China tem 2,5% de dívida do PIB, né? Tem 2,5%, tem 250% de dívida do PIB. Nós, quando chegamos a 80%, 90%, o mercado começa a ficar nervoso, né? Achando que vai ter calote, etc., né? Então, há esse problema, realmente é difícil de lidar com ele, esse fantasma do mercado, né? Mas eu acho que a gente pode começar a tolerar um pouquinho mais de dívida. E, além de tributar o capital especulativo, onde você vê que nós poderíamos obter recursos? Você acha que emissão de moeda é uma saída? A emissão de moeda é uma saída, evidentemente, quando você tem uma moeda forte, não é? Não adianta você tentar impor uma moeda fraca, né? Desenvolvendo o mesmo mecanismo de uma moeda forte. O dólar, por exemplo, nos Estados Unidos ele é moeda, mas fora dos Estados Unidos ele é um título de crédito, está correto? Sim, mas a nossa moeda, a nossa dívida é em moeda nacional, né? Não é em moeda nacional, claro. Então, o que eu diria é o seguinte: nós temos uma distorção muito, mas fantástica aqui no Brasil, que ela se intensificou ao longo do tempo e ela não para de crescer. Nós temos uma desigualdade fantástica, uma desigualdade social muito grande, gerada por quê? Veja bem, o nosso sistema previdenciário, o que ele contempla? Ele contempla a iniciativa particular, o empregado particular, com uma provedoria. Então, a Previdência ela de algumas formas, de uma certa forma, provedora de recursos para quem se aposenta. Só que, lamentavelmente, aqui no país, a Previdência ela ostenta duas condições. Ela é provedora e empregadora. Por quê? Porque quando o cidadão deixa de trabalhar como funcionário público, ele continua recebendo o mesmo salário. Então, o que a nossa Previdência é? Ela ostenta duas condições, de provedora e de empregadora. Então, isso é uma coisa que tem que ser examinada, está entendendo? Eu não sou contra o funcionário público, eu sou contra os benefícios e as garantias que ele tem, não é? Tá certo? Por que o funcionário público, quando para de trabalhar, ele tem que continuar ganhando salário? E o cidadão que trabalha numa fábrica, ele vai ganhar um terço, ou um quarto, ou um quinto daquilo que ele recebe. Então, a desigualdade social ela vai se pronunciando de uma forma gradual. Ela não acontece de repente. Isso aí já vem de muitos anos, não é isso? E, lamentavelmente, isso não vai parar. Até nós não acertarmos esses ponteiros, nós vamos ter permanentemente problemas previdenciários. Você não tenha dúvida disso. Por quê? Porque a nossa Previdência ela ostenta também a condição de empregadora. Está correto? Então, mas só que eu não sei por que eu não sei por que as autoridades não enxergam isso. Está entendendo? Eu, que sou um economista que estuda bastante, estuda com afinco as coisas, eu vejo determinadas coisas erradas e anuncio, estou falando agora, né? Agora, eu acredito que os grandes economistas, aqueles astros, né, eles deveriam enxergar isso também, mas infelizmente eles não enxergam. Então, nós continuamos. A nossa desigualdade social em termos de renda, ela se processa o seguinte: quando você tem que determinar o reajuste salarial para o pobre, é 3%, 4%. Quando você tem que fazer um reajuste salarial para o funcionário público, para juiz de direito, enfim, para deputado, é 50% no mínimo. Então, isso aí vai gerando o quê? Vai gerando uma lacuna, uma distância muito grande. Então, isso daí é fácil de arrumar, basta querer. Você precisa ter autoridade para arrumar isso aí, tá certo? E eu não sei se a democracia faria isso, tá certo? Eu sou fã da democracia, tá entendendo? Nós somos uma democracia corporativista, a verdade é essa, né? E nós precisaríamos ter uma democracia mais participativa,
mais socialmente dirigida a todos. Está correto? Verdade. Mas Essa é a minha... eu concordo plenamente. Agora, Luiz, as raízes da pobreza são além do previdenciário, né? Quando você fala o camarada que tem salário mínimo, esse já, eu diria que ele é um luxo, né? Ter um salário mínimo. O cara trabalhando hoje é um luxo, desculpe dizer assim, mas com licença poética, né? Porque muita gente está desempregada, né? São 13 milhões, 14 milhões de pessoas desempregadas. E desempregadas por quê? Porque não tem emprego. E não tem emprego por quê? Porque não há investimento. Claro, isso é evidente. Não há Isso investimento daí não privado. precisa... E não há investimento privado E por nem quê? público. E nem E coisa nem pública, eu vou público. falar depois. Não há investimento privado, e olha que nós estamos no regime que diz que o investimento privado é que daria a solução para tudo. Não tem investimento privado por quê? Porque o capitalista ou o empresário não quer correr um risco maior. Né? Claro, num país que nós estamos vivendo, com os problemas que nós temos, com as questões políticas que nós temos, eles não querem correr um risco maior, então eles não investem tanto. Né? E o Estado, você sabe, você acompanha bem as estatísticas, está com o menor índice de investimento que já teve. O Estado passou de 5%. Eu não sei, baixou barbaramente a taxa de investimento do Estado. Então, o investimento privado não vai tanto porque está com medo, tem receio. O investimento público está praticamente parado. Então, 13, 14 milhões de desempregados. É isso que é o grande problema hoje, como sair dessa alta taxa de desemprego. É muito simples, a minha modesta forma de interpretar. É só exorcizar o medo do investidor. Como é que você exorciza o medo do investidor? Cria regras estáveis, gera uma tributação assim pertinente, está entendendo? Competitiva, muda critérios. Nós tínhamos o critério que quando o cidadão vinha tentar uma licença qualquer, né? Ele gerava o quê? Ele gerava uma concorrência onde ele produzia o melhor benefício para o contribuinte, tá certo? Se comprometia a determinados investimentos. Hoje não. Hoje o cidadão tem que pagar um tributo, tá certo? Então, você para pegar uma concessão, você precisa pagar 30 bilhões. Isso aí espanta o cara. Você precisa exorcizar isso daí, tá entendendo? Isso é óbvio, quer dizer, mas os grandes economistas não enxergam isso. Os grandes estadistas, se é que nós temos aqui grandes estadistas, também não enxergam. Então, há uma miopia generalizada. Eu não sou melhor e nem mais, nem melhor do que ninguém, mas as lentes do meu binóculo, elas enxergam numa distância maior, puxa vida, né? Eu olho como investidor, não como especulador. Então, há como se reverter isso. É claro que não é em 5 minutos nem em um dia. Isso tem que mudar, tá certo? Tem que mudar, você tem que proporcionar ao investidor que ele venha para o país e ele tenha condições de produzir em termos competitivos, tá certo? O camarada, quando vai produzir alguma coisa, ele olha o foco, ele olha o poder aquisitivo. Nós tivemos aqui projetos sociais que hoje eles refletem negativamente na nossa economia. Um dos fatores, no meu interpretar, de nós termos aí uma falta extraordinária de emprego, é quando a mulher brasileira, principalmente a nordestina, falava aqui onde come um, come 10. Está entendendo? Então, o que acontece? Ela tinha um monte de filhos porque ela tinha um programa que, ao gerar filhos, ela ganhava um benefício. Então, hoje, talvez nós tenhamos uma população que não é condizente com a nossa capacidade produtiva, com a nossa capacidade industrial. Então, nós tivemos gente demais e emprego de menos. Aliado a isso, você tem o quê? A mecanização, a automatização. Há 30 anos atrás, você frequentava, como eu vi várias vezes, né? A fábrica da Volkswagen tinha 15 mil funcionários. Você vai lá hoje, tem 1.000 robôs. Isso vai tirando o emprego do pessoal. E o robô também não paga contribuição sindical, não paga INSS. Então,
a nossa estrutura está totalmente dissolvida nessa incapacidade de administrar, de gerar bons resultados. O problema não é tanto o robô da fábrica, mas o robô que ocupa o Estado, né? Que ocupa É, o robô insensível, que não vê as é, questões sociais do Estado. São pessoas robotizadas, tanto políticos quanto pessoal técnico, né? Dos tecnoburocratas. Né? Eles são robôs também. Eles só veem aqueles modelos deles e não veem o que está causando de desigualdade e pobreza social no nosso país. É uma coisa horrível. Eu tenho uma opinião de que quando o Estado começar a investir pesado em infraestrutura, educação, e começar a fazer seriamente isso, eu acho que a economia, o setor privado vai atrás. Que ele começa a gerar uma onda multiplicadora de investimento e também mostra segurança, confiança. Eu acho que o empresariado vem atrás, pegando os frutos disso. eu ainda tenho as minhas reservas, as minhas dúvidas, porque eu acho que o empresariado, ele hoje tem absoluta consciência de que ele precisa ter estrutura competitiva, preço competitivo, senão ele não vai direcionar recursos para cá. Sei. Eu, às vezes, assisto, até com pesar, eu vou falar, hein, que os dirigentes da Bolsa falam, nossa, acabamos de ter recursos externos da Bolsa. Os recursos que vêm para a Bolsa são recursos especulativos. É. Eles não criam nada. Não criam emprego, não gera tributo, não cria nada. E eles são contemplados, quer dizer, ainda são exauridos, ainda são. Né? Eu condeno, mas, enfim, o governo fica quieto, não fala nada. Né? É. Ô, Enfim, Luiz, olha, eu sei, nós temos muita coisa para mudar, viu? muita coisa. E muita coisa. Eu não sei se você e eu vamos ter competência para fazer isso. Mas pelo Nem menos competência, se a gente puder pelo menos assistir o início, já seria bom. Né? O início eu dá uma ficaria muito mudada. feliz. Agora, a última pergunta, eu me lembrei agora, porque você falou do binóculo, e eu me lembrei de uma polêmica que você tem, negócio de chegar mais longe, né? A questão do IRB, uma pergunta mais privada, assim, mais de investimento privado. Né? Eu me lembro que você teve uma polêmica com a questão do IRB, né? E você disse que o pessoal que estava vendido, os que tinham um binóculo que enxergava mais longe do que eles. Né? Não, e realmente isso é verdade, porque o Instituto Brasileiro de Resseguros, ele é uma empresa que absorve, amortece, né, o prêmios de seguro de outras empresas, está correto? Por uma má gestão, ela chegou a R$ 40, porque os seus gestores, eles ganhavam bônus e eles faziam coisas erradas. Fizeram, fizeram contabilizações que eram inadequadas e impróprias. Eles não registravam o sinistro e registravam apenas o quê? O prêmio. Isso acabou gerando uma distorção muito grande, fazendo com que a empresa tivesse lucros que não eram verdadeiros, possibilitando a eles, né, retirar bônus extraordinários. Um dia se chegou à conclusão que se viu que realmente isso estava errado, então contratou-se um cidadão, eu vou até dar o nome dele, o Antônio Castro dos Santos, que é uma pessoa competentíssima, um economista muito competente, e ele colocou a empresa novamente nos trilhos. Está correto? Hoje a IRB é uma empresa ajustada, reformulada, tá certo? E que produz e gera todas as contabilizações, os processos contábeis dentro daquilo que é normal. Ocorre uma coisa que nós tivemos agora 2019, 2020 até 2021. Nós tivemos uma sequência de sinistros muito grande. E essa sequência de sinistros, elas precisam ser o quê? Elas precisam ser provisionadas na hora do sinistro. Mesmo que você não pague o sinistro, ele tem que ser provisionado. Então, o que tem acontecido? Os sinistros, eles têm sido superior aos prêmios. Então, tem havido aí uma... Mas acontece um detalhe. Eu fiquei sabendo o seguinte, por exemplo, teve um acidente aéreo que aconteceu há 15 anos atrás, um avião da Air France que caiu no mar.
Me lembro. Agora que eles foram pagar o sinistro. Ah, Então, você veja, ficou 15 anos, ficou no caixa da empresa. Então, o IRB tem o seguinte, ele tem a mesma dinâmica operacional que a BB Seguridade, que a Caixa Seguridade, que a Porto Seguro, que a Sul América Seguro. Todas elas custam 40, 50 reais, ela custa 5, está entendendo? E outra coisa, é uma empresa que tem a valuation dela, hoje ela vale 1 bilhão 267 milhões de ações, a 5 reais, ela vale 6 bilhões. 6 bilhões, né? Ela tem 12 bilhões em caixa. Que Entendeu? isso? Então, é uma empresa super capitalizada. Agora, Eu me não sei conta, como me começou. conta, eu também não entendo. Agora, como é que explica, inclusive, um sujeito que nós sabemos no mercado, o pessoal sabe quem é, a corretora, como é que o sujeito me vende, me aluga ações e vende a 40, e a ação chega a 5 ou 6, ele diz que está caro e não recompra as ações? Pois é, então, acontece um detalhe. Hoje, a IRB, se a memória não me trair, ela tem 158 milhões de ações locadas para gerar É, essa pressão. Está é, entendendo? é. Então, o que, na minha opinião, está acontecendo é o seguinte: por exemplo, aqueles que locaram as ações foram batendo de uma forma tão significante que o pessoal foi comprando, foi comprando, foi comprando. Hoje eles não têm, assim, a facilidade de recomprar. Então, o que está acontecendo? Uma coisa interessante. Eles estão tentando locar mais e a locação está diminuindo. Então, a taxa da locação chegou até 20%, coisa extraordinária. Então, eu acho que vai acontecer o seguinte: num dado momento, esse pessoal que locou e vendeu a descoberto, eles vão ter que repor as ações. Aí é que o binóculo chega mais longe, entendeu? Do que Eu conversei com um operador que faz coisas para mim na Bolsa, e ele me explicou o seguinte: às vezes é uma questão de ego do camarada. Ele tem um modelo, ele tem uma coisa um plano que ele estabeleceu. Eu falei, como é que pode? O camarada vendeu, alugou e vendeu a 40, a ação chega a 10, 8, 6, 5, ele não compra. O que ele quer? Ele diz que continua dizendo que continua caro. Aí ele falou, é uma questão, às vezes, de ego. O cara quer provar que ele estava certo, que a ação vai a 4, ou vai a 3, ou vai a... que é uma questão de obedecer a um plano. Mas que coisa absurda isso, não? Então, mas eu acabei de falar para você. O camarada vendeu, ele foi batendo no papel 40, 30, 20, 10, 9, 8, só que agora ele não tem para comprar. Ele diminuiu tanto o preço. Entendi. Aí ele inventa essa teoria, então, que está caro. Exatamente. Eu, por exemplo, eu comprei uma montanha de ações, né? Eu comprei uma montanha de ações porque eu sei que ela vai continuar pagando dividendos como as demais, tá entendendo? A gente tem a segurança disso, por quê? Porque os donos da IRB são Bradesco, Itaú e Bradesco. Bradesco, Então, eles são ávidos por grana, tá entendendo? São ávidos por dividendo. E eu não tenho dúvida que eles vão convocar dividendos generosos para ele. E eu, com a ação, também vou ganhar. Porque o meu DNA é dividendo. sei. Esse é o seu, a sua previdência privada que você diz, né? Exatamente. A minha previdência privada, ela é sustentada por ações de empresas. Por isso que ela é sustentável. Está entendendo? Por quê? Porque a empresa vai sempre gerar lucro, vai distribuir esse lucro. Ela vai gerar riqueza, fazer essa riqueza circular e distribuir essa riqueza. E a hora que ela distribuir a riqueza, nós estamos aptos a recebê-la. Tá ok? Ok. Muito bem. Luiz, muito obrigado. Foi um prazer. Obrigado você. E eu espero não ter dito nada que possa prejudicar, mas o que eu falo é aquilo que eu sinto, entendeu? Muitos economistas falam o que os outros querem ouvir. Eu não. Eu falo aquilo que eu sinto, porque eu não tenho assim nenhum compromisso com ninguém. Eu não tenho compromisso de falar bem ou falar mal de alguma coisa, quando, na verdade, você tem que falar o contrário. Eu falo aquilo que... E eu, quando critico os economistas, eu critico pelo seguinte, porque o reflexo de todo aquele emaranhado de procedimentos que esses economistas fizeram,
ele está se refletindo agora na nossa economia. E a nossa economia está precisando de procedimentos mais inteligentes para o país do que aqueles que já foram implementados. Ok? Um grande abraço e queiram me bem, hein? Exatamente por sua sinceridade que estamos aqui conversando e foi muito bom. Obrigado. Tá bom, então. Um grande abraço, hein? E muito prazer em participar com você nessa palestra, tá? Nesse bate-papo. Prazer foi meu, Luiz. Obrigado. Tudo de bom, hein?